Bom dia, pessoal. 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 6 de maio de 2026, uma quarta-feira, meiozinho da semana. Nós estamos começando agora a edição de hoje do Seu Desperta, com foco na viagem que o presidente Lula começa a empreender daqui a pouco, a 1 hora da tarde, quando ele embarca para os Estados Unidos. O que o Lula vai fazer lá? Vai se encontrar com a fera, vai confrontar Trump lá no Salão Oval da Casa Branca. Em princípio, é o que se espera, porque tudo que vem do maluco do presidente dos Estados Unidos é absolutamente imprevisível. Mas o que se espera é uma reunião sem aquelas cenas que a gente viu registradas no começo do mandato do Trump, quando ele chamava líderes de países estrangeiros da Casa Branca para humilhá-los lá. Foi o que aconteceu. Espera-se que com o Lula, que é uma personalidade que ele diz que respeita, não aconteçam essas cenas. Mas o Brasil e os Estados Unidos têm posições muito diferentes em vários assuntos, que são assuntos hoje de grande importância no cenário geopolítico. Por exemplo, terras raras, né? O Brasil tem terras raras aqui que podem alimentar a indústria norte-americana e os Estados Unidos querem estabelecer uma reserva para eles desse material, preterindo, secundando a China, que é algo que o Brasil não quer. Né? Ao mesmo tempo, nós temos aqui os nossos grupos de crime organizado, que o governo dos Estados Unidos tenta enquadrar como grupos terroristas para quê? Para abrir uma possibilidade legal de interferência direta nos desígnios aqui do Brasil. Lula vai falar de soberania, mas vai tratar também das diferenças nas questões, por exemplo, que dizem respeito ao Irã e a Israel, e ambos podem convergir, por exemplo, em relação à abertura do Estreito de Hormuz, né? Assunto, aliás, que ontem sofreu mais uma reviravolta, porque o Trump, depois daquela bravata habitual dele, de que vai fazer e acontecer, recuou uma vez mais. Mas, enfim, esses assuntos todos vão estar lá na mesa de Lula e Trump. Não se sabe o que vai acontecer. A diplomacia brasileira encaminhou uma pauta de negociações muito extensa e a chancelaria americana também tratou com seriedade desse assunto, mas agora é no tete-a-tete, é lá direto entre os dois. Vamos ver o que o bufão do Trump vai fazer com o nosso presidente, né? Lula tem aquela fama de adestrador ou amansador de serpentes. Será que vai amansar a serpente das serpentes, né? A mãe de todas as serpentes? É o que está no nosso horizonte no dia de hoje. E na política nós temos aqui também um dia muito rico, né? Uma semana... eu acho até que nos próximos dias nós vamos viver aí uma efervescência política. Por quê? Porque nós já entramos no mês de maio, nós já estamos terminando a primeira semana do mês de maio, e junho efetivamente é o último mês de atividade parlamentar. Depois começa a corrida eleitoral, esquece pauta do Congresso Nacional, a despeito da importância dos temas que estão para ser discutidos por ali. O Congresso, como sempre, deve funcionar num regime de plantão branco, né? Com pouca atividade em plenário, pouca atividade de elaboração legislativa, e os parlamentares devem concentrar a atenção na campanha de reeleição que todo mundo, exceto um terço dos senadores, vai ter que enfrentar agora nesse finalzinho de 2026. Então esse é o destaque do programa de hoje. E antes de começar a falar sobre o noticiário político e o noticiário internacional, vou chamar meu querido amigo Alex Amorim. Cadê o Alex? Bom dia, Alex, tudo bem? O Alex está feliz hoje. Palmeirão venceu ontem, a cara dele, ele chega a ficar com a pele brilhando aqui, né, Alex? Sim, bom dia nossa audiência, bom dia a todos. Não esqueça, sempre lembrando para dar aquela curtida, seguir os nossos canais aqui, o Instituto do Conhecimento Liberta e tudo. Vamos nessa, eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida e também pela vitória do Verdão ontem, que Panuso, eu vou declarar e vou falar algo para você. E eu não estou acompanhando muito o Verdão, mas ontem eu estava nas redes sociais tentando ver o jogo, os gols, e estou muito feliz com a primeira vitória fora de casa ali do meu Palmeirão, Panuso. Ontem o Palmeiras venceu quem, Alex? Então, Panuso, ontem o Palmeiras venceu o Sport Cristal no Peru, jogando bem. Foi um jogo, aliás, até os 30 minutos do primeiro tempo, foi um jogo pegado para as duas equipes. O Sport Cristal estava tentando fazer alguma coisa, porém não conseguiu. E o Palmeiras conseguiu fazer o primeiro gol ali com o Flaco Lopes. E no segundo tempo, após uma falha do zagueiro da equipe do Peru, o Palmeiras conseguiu fazer o segundo gol com o Sousa, o paraguaio. Então o Palmeiras fez 2 gols, um de argentino e outro de paraguaio. Depois que aumentou o limite de estrangeiros, os estrangeiros estão fazendo a festa aqui no futebol brasileiro, Panunzia. E os brasileiros? Não aconteceu nada com eles não, né?
Não. Não. Ontem os times brasileiros estavam bem, porém os atletas brasileiros ontem do Palmeiras não fizeram nenhuma graça, não fizeram nenhum gol ali, Panúzio. Aí nós estamos tratando dos times brasileiros na Libertadores. Depois tem a Sul-Americana, que é outro assunto, né? Então vamos lá, completa para nós os resultados de ontem, Alex. Perfeito, Panuzzi. Hoje a noite promete ser agitada porque tem 3 jogos, que é o Fluminense vai visitar o Independente Rivadavia, o Cruzeiro encara a Universidade Católica e o Coringão vai jogar contra o Santa Fé fora de casa ali na Colômbia. Eu creio que os 3 times ali brasileiros podem seguir o que o Palmeiras fez ontem e fazer uma vitória consistente fora de casa ali, que os 3 vão jogar no campo do Alex, adversário. eu não quero falar nada não, mas você lembra do seu estratagema para o Palmeiras ganhar os jogos, que é torcer contra o Palmeiras? Sim. Então, quando você fala que os times brasileiros vão ganhar, já tá até um frio na coluna aqui, viu? Isso mesmo. Agora, na Copa Sul-Americana, gente, eu acho engraçado porque antigamente tinha só um campeonato continental, um campeonato nacional. Hoje em dia tem 2 ou 3 de cada modalidade, né? E os times aí se estafando de tanto disputar. Mas na Copa Sul-Americana, que é uma espécie de Copa B da Libertadores, não é isso, Alex? Sim. É tipo Quem brilhou ontem, atenção, você que não está muito ligado no futebol como eu que só fico sabendo das coisas pelos jornais. Ontem quem brilhou foi o Neymar, aquele Isso. Neymar, filho de Neymar. Nosso hippie Neymar, nosso ex-jogador em atividade, aquele nosso cara aposentado que não sabe que está aposentado. Ontem brilhou, Panuzzi. Deixa de ser sacana, Alex. Ele jogou bastante ontem. Sim. Esse negócio de aproximação da Copa do Mundo ressuscitou o Neymar. O Neymar estava mortão, ressuscitou de repente assim. Sim, tá fazendo os gols, participando bem. E ontem fez até um pedido de desculpas ali pro atleta Robinho Júnior, em Panúzio. Após o... Então, vou colocar a artezinha aqui na tela só para ilustrar. O Deportivo Recoleta é o time paraguaio, estava jogando em casa e o Santos começou vencendo o gol do Neymar aos 41 minutos do primeiro tempo. E o que acontece? Após toda a polêmica que envolveu ali no domingo ele e o filho do Robinho Júnior, ele fez a comemoração e deu um abraço que era tipo um pedido de desculpas ali pelo atleta e que ele realmente pediu desculpas após o jogo. E o Robinho Júnior, Panuzio, no final do jogo ele declarou que teve realmente aquele tapa na cara do Neymar e nisso ele falou que vai tentar retirar a queixa que os seus empresários, segundo ele, foi um momento de raiva dos meus empresários e nisso ele vai tentar retirar essa queixa aí que os empresários dele fez ali contra o Neymar no Santos, Panuzio. Pois é, esse assunto rendeu porque começou... Parecia que era um palavrão, qualquer coisa assim de menor gravidade, né? Mas hoje a gente já ficou sabendo, inclusive, que o pai do Robinho Júnior, o Robinho, ficou puto da vida lá na prisão onde ele está, né? Sim. E, enfim, falou cobras e lagartos lá. O que houve com o Robinho? Sim, Panuzzi, ontem mesmo o Neymar fez uma postagem comentando que ele iria cuidar do Robinho Júnior, assim como o Robinho cuidou do Neymar ali no início da carreira, que eles foram companheiros na temporada de 2010. Porém, ontem saiu algumas notícias do Fabrício Sormani ali, o Fábio Sormani, perdão, que ele falou que o Desculpa, Robinho... quem vem a ser essa pessoa, porque eu não sei. Fábio Sormani é um jornalista ali que eu acompanhava muito no Fox Sports, eu era muito fã ali do Fox Sports Rádio, porém, ontem saiu informações que depois do caso que teve da Itália, onde o Robinho está preso ali no presídio de Limeira, ele ficou revoltado com a repercussão sobre tudo, após saber que seu filho levou um tapa na cara ali do atleta Neymar Júnior, e nisso ele falou que vai levar o caso até o fim, e a solicitação de notificar o Santos saiu do próprio atleta, e ele não vai aceitar nenhum pedido de desculpas, e ele ficou muito revoltado ali na prisão, Panuzio. Alô, Neymar, cuidado, hein? Cuidado, mano. Agora sair dando tapa na cara dos outros não é bom, não faz bem pra saúde, inclusive de quem dá o tapa, né? Sim. Fica ressentimento pro resto da vida. Mas enfim, o fato a anotar aqui não é nem esse, porque a gente sabia que esse desentendimento aí, apesar de ter sido mais uma grosseria do Neymar, ia acabar como tá acabando mesmo, em pizza, né? Sim, agora, o que me espanta é ver o Neymar jogando desse tanto, como ele não joga há muito tempo, desde antes de ele ir para o El-Hajj, lá qual é o nome dele? Al-Hilal. Então, aí aparece a premência, a necessidade de ser convocado para a Copa do Mundo, o cara de repente começa a jogar. Para mim significa que sempre pôde. Sim. Só não jogou porque não quis, né?
Isso mesmo. Enfado, Eu cansaço. tenho uma opinião igualzinha. Parece aquele pessoal que tá no INSS e tem que começar a trabalhar e começa a fazer corpo mole. Aí quando precisa, ele tá tentando voltar a jogar só pra ir pra Copa do Mundo e depois vai querer descansar novamente, Panúzio. Vai começar a quebrar de novo, cair. Já começa lá na Copa do Mundo mesmo. Ele começa a tropeçar, cair, é um inferno. Sim, isso Enfim, mesmo. mas não está convocado ainda não, né, Alex? Tá só Não, tentando, lembrando né? que ontem a gente falou sobre a Copa do Mundo, eu esqueci de passar essa informação. Dia 18, o Carlo Ancelotti vai anunciar a pré-lista da Copa do Mundo, vai ter uns nomes acima ali na lista final, porém dia 18 de maio a gente vai saber mais ou menos quem serão os atletas convocados pelo italiano para essa Copa do Mundo, que eu não estou ansioso, Panúzio. Muito bem. Olha, aqui na capa do UOL hoje tem uma foto do Neymar que mostra ele dando duro nesse jogo aí, viu? Contra o Recoleta lá no Paraguai, né? Tá, aí olha a cara dele, ó. Você não acha que ele tá, olha, tá dando duro, tá se esforçando ao máximo aí o Neymar, ó. Sim, Quem te viu e quem te vê? E Panúzio, olha ali do lado da mão dele, ele quase deu uma tapa na cara ali do rapaz. De novo também, é? É Ali, ó. verdade, ó. Eita, nós. Vamos mandar o Neymar pro octógono daqui a Isso pouco. mesmo. Bom, terminamos, Alex? Tá E falando mal antes- do Neymar um pouquinho, até quando ele vai bem, a gente fala mal dele. Coisa terrível esse jornalismo daqui do ICL, viu? Sei. A gente é culpa 100% sua, que é o- parcial. Agora vamos para a parte séria do programa. Nós somos 100% imparciais, nós não somos também não. A gente tem lá, a gente é sério aqui, é honesto. Sim. Pronto. E só para Resolveu o finalizar problema. aqui esse bloquinho do esporte, Panúzio, o Juventude do Uruguai empatou 2-2 contra o Atlético Mineiro, Recoleta 1-1 contra o Santos, o Deportivo Riestra perdeu de 3-0 para o Grêmio, e só para finalizar teremos o Botafogo contra o Racing e Audax Italiano contra o Vasco da Gama, finalizando ali a Sul-Americana. Eu dei uma pesquisada para verificar se tinha alguma informação sobre o futebol feminino, porém ontem não teve nenhuma rodada, nenhum jogo importante ali dos campeonatos do Brasileirão, Copa do Brasil e por aí em diante, Panúzio. Bom programa. Não, peraí. E sobre o Lândia, o que a imprensa internacional está dizendo? A empresa internacional, pelo visto, está off, que ontem não teve nenhuma informação do Lândia, mas eu creio que amanhã chegará algo aqui no meu ouvido pra gente informar nossa Tá bom, audiência, tá bom. Panúzio. Se for notícia ruim, você guarda para você, tá bom? Perfeito. Bom Um programa, abraço, meu lindo. Alex. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A conversinha sobre esporte aqui, na verdade, é um aquecimento para a Copa, né? Nós vamos ver como é que vai ser essa história da Copa do Mundo aqui no ICL, porque é um evento que, embora esteja, né, esse clima de banho-maria que está aí, é um evento importante para o brasileiro. O brasileiro tem uma vinculação atávica com o futebol e ainda que a seleção não mereça, quando a gente vai sabendo do que vai acontecer, aí o prejuízo é menor, né? Eu lembro sempre o Barão de Itararé, lembra que falava aquele pensamento, assim, aquele provérbio, agora eu esqueci o provérbio, olha só. Donde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Donde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo, tá bom? Lembrei aqui. Pessoal, vamos começar o programa então, vamos aqui. Eu quero primeiro falar da meteorologia, já vou mostrar os destaques aqui na capa do ICL para você. Primeiro eu quero que você saiba como é que está o tempo hoje aí na sua região. E olhando aqui o mapa dos alertas do Brasil, hoje vai ser um dia tranquilo aí, ó. Chuvarada no norte, né, na calha norte do Amazonas, chove um pouco na calha sul também. Em Salvador e no sul da Bahia e no sulzinho do país é onde estão os alertas de chuva com maior intensidade, tá? Mas nada que assuste ninguém. Vamos então ver como é que vai ficar a temperatura na capital do seu estado. Olha, esse aqui é o mapa da manhã, deve chover de manhã em todo o norte aqui, também no litoral do Nordeste até a divisa da Bahia com o Espírito Santo, tá? Agora vamos ver como é que fica a situação da tarde aqui, porque é justamente à tarde que as chuvas aumentam, né? Está aqui o mapa formando, está aqui agora o mapa de novo, é a mesma coisa mais ou menos. Então vai chover hoje no sulzinho do país, no norte e no litoral do Nordeste. Começando aqui por Porto Alegre, onde vai chover sim, pancadas isoladas, 31 graus de temperatura, quente lá. Em Florianópolis, 27 graus, nuvens no céu, não tem previsão de chuva, nem em Curitiba, nem em lugar nenhum do Sudeste e do Centro-Oeste, que eu vou falar agora, tá bom? Em São Paulo, aqui no Sudeste, 28 graus de temperatura máxima, poucas nuvens no céu, vai ser um dia bonito e quente. No Rio de Janeiro, 30 graus, com a mesma previsão. Em Vitória, 30. Em Belo Horizonte, 29 graus Celsius. Aí vamos para o Centro-Oeste brasileiro, começando por Brasília. Temperatura máxima de 27, sem nuvens no céu, dia claríssimo, lindo. Goiânia, 32 graus, bastante quente lá em Goiânia.
Em Campo Grande, nuvens no céu, mas não chove, 32 graus. Em Cuiabá também não chove, só que a temperatura lá vai ser temperatura de gente grande, 36 graus ao longo do dia de hoje. Agora chove daqui para frente em todas as capitais, as quais eu vou me reportar, tá bom? Em Porto Velho, a temperatura máxima será de 31, em Rio Branco, 32, em Manaus, 31, em Boa Vista, 32 graus, e lembra que chovendo em todos esses lugares. Em Macapá, 30 graus, em Belém, 33 graus, em São Luís, 27 graus, em Palmas do Tocantins, 36 graus de temperatura, capital mais quente do país hoje. Teresina terá 31 graus Celsius, Fortaleza com chuva também, e aqui a anotação de que depois do sufoco do fim da semana passada, né, a zona da mata ou do agreste lá no Nordeste volta a enfrentar dificuldades com a chuva desde ontem. As chuvas voltaram por lá, assustando muito a população que já estava apavorada. Né, vamos lá, Fortaleza terá 31 graus de temperatura com chuva, João Pessoa terá 30 graus, Natal, cadê Natal aqui, meu Deus do céu? Natal terá 31 graus, pancadas isoladas. Em Recife, a temperatura máxima vai chegar a 31 graus, em Aracaju a 30 e em Salvador também 30 graus, chovendo até o sul da Bahia, divisa com o Espírito Santo, como eu falei, tá bom? Essa é a previsão do tempo para hoje aí pertinho da sua casa ou na capital onde você mora. Agora eu vou passar a mostrar para vocês as manchetes aqui do nosso site do ICL Notícias, tá bom? Com destaque para a viagem do Lula daqui a pouco, uma viagem extremamente importante, não só pela importância dos temas, mas também pela imponderabilidade, né? Pela incapacidade, pela impossibilidade de prever o comportamento do anfitrião, no caso do Trump, com quem Lula está indo se encontrar amanhã lá no Salão Oval da Casa Branca. E a manchete principal aqui no nosso site hoje é essa, olha, no Salão Oval, Lula tentará frear a ingerência de Trump na democracia brasileira. Vai dizer que a classificação de terrorista para o crime organizado não se justifica e pedir o fim da investigação comercial contra o Brasil, que impõe aqui tarifas de até 20% para uma boa parte da nossa pauta de exportações, né? O segundo destaque trata de um dos vícios da campanha do atual governador Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição aqui no estado de São Paulo. O Ministério Público descobriu que há muitos doadores mortos, tá? E até suspeita do uso de laranjas, como está anotado nessa manchete, na última campanha do Tarcísio aqui em São Paulo, tá? E as irregularidades somariam um total de 25 milhões e 200 mil reais. É dinheiro pra caramba, né? Que foi injetado na campanha, provavelmente com o uso desses truques aqui, gente morta, CPF de gente morta e laranjas, né? Para esconder a verdadeira origem do dinheiro, tá? Que mais? Olha, o Lima Duarte causou polêmica na entrega do troféu APCA. Eu não vou nem repetir o que ele disse aqui, mas se você quiser, ele fez um discurso muito infeliz. O Lima Duarte, né, que é um dos atores mais queridos e mais respeitados do Brasil, pisou feio na bola ao receber esse troféu APCA que aparece na mão dele nessa foto aqui no site do ICL, tá bom? Olha, com relação à escala 6x1, continua andando lá, todo mundo com pressa agora, porque o tema é extremamente popular. E o presidente da comissão do fim da escala 6x1, como anota esta manchete que está aqui no alto do seu vídeo, né, rejeitou compensação em presos, porque já começou uma choradeira. E, enquanto isso, empresários acorrem a Brasília em grande número para tentar frear essa história de fim da escala 6x1, tá bom? A complicada relação de Lula com o Congresso Nacional, depois da rejeição da indicação dele para o Supremo, do Messias, o advogado-geral da União, vai produzir uma ausência simbólica, né? Na celebração dos 200 anos da Câmara, Lula não vai, tá? Não vai protocolarmente por outros motivos, mas, na verdade, sabe-se que ele não vai lá porque o clima está muito ruim, né? Pessoal, o Thiago Ávila, aquele militante brasileiro que foi preso pelas tropas de Israel e está lá enfrentando uma situação humanitária horrível, né? Ele continua preso pelas autoridades de Israel, denunciando maus tratos na prisão, e a mãe dele morreu agora enquanto ele está na cadeia lá, tá? E aqui no Brasil, a tentativa de libertá-lo, hoje, inclusive, o Lula vai tratar disso pessoalmente, tá?
tudo isso leva assim, a uma campanha que não sabe como vai terminar, porque o governo de Israel não demonstra nenhuma sensibilidade para com quem quer se interpor lá entre os seus desígnios e as consequências dessa pauta devastadora, né, por exemplo, da relação com a Palestina. E olha, novidade do Congresso, nós já notamos isso aqui ontem, mas nós vamos aprofundar hoje, tá? O PT agora quer porque quer a CPI do Banco Master. Ontem houve uma primeira manifestação do Paulo Pimenta, mas agora o partido inteiro, depois que se estabeleceu o cisma na relação entre a parte da bancada que foi desleal ao governo e o PT, agora o PT quer porque quer botar a CPI do Master para andar. Até onde isso pode mudar o quadro que se enxerga, hein? É algo que a gente só vai saber quando o assunto deslanchar, tá? Esses são os destaques de hoje. Agora já são 7h20, eu vou chamar o Kleber Lourenço aqui, porque o Kleber está com a pauta cheia para conversar com a gente sobre as apurações dele. Kleber, bom dia para você. Cadê você? Bom dia. Neste momento. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo jóia. Ô Kleber, vamos começar falando aqui sobre essa história do Lula não ir à celebração do bicentenário da Câmara. Por quê e por quê? Por que, na verdade, por que protocolarmente? Assim, na verdade, a gente tem a comemoração dos 200 anos ali da Câmara dos Deputados, que vai falar ali sobre, traz como temática a Casa do Povo, que já é uma grande ironia, né? Nós estamos falando nos últimos dias sobre o quanto a Casa do Povo está de costas para o povo, com pautas ali do próprio interesse, mas eu conversei com a SECOM, que me confirmou que o presidente Lula não vai participar desta agenda e que ele estaria recebendo alguns embaixadores no momento desse evento. A SECOM não especificou quais seriam esses embaixadores e, ao mesmo tempo, dei uma verificada na agenda oficial do presidente Lula e, nesse mesmo horário, ele teria também uma reunião com a ministra da Casa Civil, a Miriam Belchior, também. E isso em meio às tensões com o Congresso Nacional, né? Já que nós temos, por um lado, a insistência da Câmara dos Deputados, que não colocou um relator mais próximo do Palácio do Planalto para relatar o projeto de fim da escala 6x1, e também tivemos as derrotas ali, tanto quanto a derrubada da indicação de Jorge Messias ao STF e a derrota da sociedade brasileira como um todo, uma vez que o Congresso Nacional derrubou o veto ao PL da dosimetria, que reduz penas de criminosos de todo o país envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro, Panunzio. Então, esse é o contexto que faz ali com que o presidente Lula não participe dessa agenda, e tem algo interessante também. Vão participar diversos ex-presidentes da Câmara dos Deputados dessa solenidade, e entre eles o ilustre e acho que o parlamentar com a conduta mais ilibada da história da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Conduta mais ilibada é bom, hein? É o homem do trust internacional da Petrobras, que ele nunca admitiu, mas que cassou o mandato desse sujeito. Agora quer disputar a eleição, né? Carmen Lúcia está sentada em cima do processo dele, hein? Precisa ver o que vai acontecer com ele. Bom, mas então o motivo formal é que tem audiências hoje. Tem mesmo, eu vi a agenda do Lula aqui, ele tem um compromisso da manhã, que são as credenciais dos embaixadores, só que depois disso não tem mais nada, nem antes nem depois. Aí é 1h embarcando para os Estados Unidos, onde ele chega às 8h10 da noite. E né? No horário do início da solenidade, às 10 horas da manhã, ele tem essa agenda com a Miriam Belchior, que é a ministra da Casa Civil também. Já que a solenidade também começa às 10 horas. Poderia dizer para ela, ministra, eu tenho um compromisso ali no Congresso, mas isso é para marcar mesmo o clima, né, de desentendimento, de desinteligência aí nessa relação delicada, que o Congresso, né, vamos dizer a verdade, o Congresso resolveu estuprar, né, com a relação com Lula quando tomou a decisão que tomou. Ontem, conversando com membros do Palácio do Planalto, Panunzio, eles falaram que, por conta de todo esse contexto, Lula não vai ali vir com uma revanche ou uma atitude mais firme contra a cúpula do Congresso Nacional, que vem criando essas dificuldades para o governo, ou seja, ele não vai atuar diretamente removendo cargos ou fazendo pronunciamentos públicos ali diretos. Ele entende que existem coisas importantes em tramitação na casa, como o projeto de segurança pública e também o fim da escala 6x1, e por isso ele está evitando esses embates diretos, mas eles defenderam sim e já entendem que Lula vai dar esses recados mais sutis, tanto ao presidente da Câmara quanto ao presidente do Senado, nas oportunidades possíveis. E esse evento, esse cerimonial
de 200 anos da Câmara dos Deputados é um desses exemplos, Panunzio. Pois é, e aí o Lula vai deixar o Alcolumbre com a manada toda dele, de apaniguados, que ele nomeou para tudo quanto é escalão da República. O Lula precisa ler Maquiavel, viu? Para entender que, né, a desforra faz parte da linguagem política, sabe? Se não houver a punição, não vai ter jamais uma bancada que lhe seja leal, né? Como dizia mesmo o autor de O Príncipe, esses exércitos de mercenários não servem para assegurar a conquista do território. Isso. E aproveitando, Panunzio, acho que vale a gente falar também de outro absurdo na Câmara dos Deputados, dentre vários que acontecem toda semana, mas ontem o Conselho de Ética votou o relatório ali sobre o afastamento ou cassação daqueles parlamentares que participaram das badernas do ano passado que visavam impedir o funcionamento do Congresso Nacional em prol da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais criminosos e terroristas do 8 de janeiro. O relatório que foi aprovado na Comissão de Ética acabou passando com uma pena estrondosa e muito grave para os parlamentares. Eles, por conta de tudo que eles promoveram, eles vão ficar apenas 2 meses afastados da Câmara dos Deputados, caso esse relatório que foi aprovado na Comissão de Ética vá para o plenário e seja aprovado também no plenário da Casa. Os parlamentares que foram alvos dessa representação são Marcos Polon, Marcel Van Hatten e também o peculiar ali, pitoresco Zé Trovão, que até protagonizou uma cena bem lamentável e no mínimo vergonhosa dele tentando forçar uma espécie de choro, de que as pessoas dependiam dele, que dependiam do salário, do gabinete, enfim, todo um melindre, que ele só lembrou agora, depois de ter promovido toda a bagunça, a baderna, ele chegou a tentar impedir o Hugo Motta de subir ali na mesa diretora e ocupar a sua cadeira. E diante dessa punição de 2 meses que foi proposta, ele acabou fazendo essa cena, no mínimo, lamentável também. Lembrando que o Hugo Motta tinha prometido a punição a esses parlamentares. No fim, acabou sendo uma lista bem reduzida de parlamentares de todo mundo que participou da balbúrdia. Apenas esses 3 foram alvo dessa representação e podem acabar ficando com essa pena apenas de 2 meses. Lembrando que tudo isso, mais uma vez, foi por causa da anistia e do PL da dosimetria, que recentemente teve o veto derrubado também pelos parlamentares. Então, mais uma notícia lamentável e mais uma derrota para a democracia e para o Estado democrático de direito. E é muito importante que isso fique claro para a nossa comunidade, para nós, já que toda vez que falam sobre a derrubada do veto, temos ali alguns veículos, colegas ali de profissão que falam sobre a derrota do governo, que o governo perdeu. Não. Talvez a gente possa usar esses termos no caso da derrubada da indicação de Jorge Messias, mas não para a derrubada do veto da dosimetria, que reduz as penas de criminosos. Muito bom. Olha, então, só para que fique claro, a Comissão de Ética aprovou o relatório. Agora ele vai para o plenário que vai decidir. Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Porque vai depender da chancela do plenário. E o plenário do Congresso, vocês sabem, nós temos um Congresso efetivamente inimigo do povo. Qualquer causa popular não é bem-vinda para a maioria dos parlamentares brasileiros, porque efetivamente Congresso inimigo do povo é uma chancela que esse Congresso está por merecer mesmo. O Ulisses Guimarães falava sempre no tempo da Constituinte que a legislatura em curso será sempre a melhor do resto dos nossos tempos, tá? Significa o seguinte, que o Congresso só tende a piorar a cada geração de políticos que chega. E é verdade, no Brasil, o declínio moral do parlamento é algo inacreditável e fácil de ver. Bom, vamos lá, mudanças de comportamento. O PT, que no começo estava apavorado com a história da CPI do Banco Master, a bancada do PT parece ter mudado de posição. Será que é uma mudança efetiva e que agora o partido apoia efetivamente a CPI do Banco Master? O líder do partido parece que sim. Será que isso reflete alguma mudança no ânimo de quem está sentado em cima, que são Hugo Motta e Davi Alcolumbre? Hein, Kleber? O que vai acontecer? Olha, Panunzio, ontem eu conversei com o deputado Pedro Kuczaj, que é líder da bancada petista na Câmara dos Deputados, e tudo indica que houve uma mudança de postura ali em relação a como lidar com o caso Master. Havia um medo tremendo, assim, mas um medo, olha, muito grande dos parlamentares, sejam eles da Câmara dos Deputados ou do Senado, do PT, de incomodarem Davi Alcolumbre. Era uma preocupação, número assim, 0 na lista de preocupações dos parlamentares, por isso eles evitavam o tema ao máximo, não porque
teria alguma implicação, alguém estaria enrolado ou algo do tipo, mas eles tinham muito medo de incomodar Davi Alcolumbre ou de criar qualquer tipo de dissabor na relação entre o Palácio do Planalto e Davi Alcolumbre. E agora a bancada petista começa a entender que, por mais que eles tentem agradar, por mais que eles tentem sinalizar proximidade, por mais que eles tentem ali sempre manter uma boa relação, nada é o suficiente para Davi Alcolumbre. E aí eu conversei com o Pedro Kizai sobre essa situação e ele foi muito enfático em dizer que, por exemplo, que a derrubada do veto da dosimetria, vou ler até o que ele me disse aqui, exatamente, Panunzio. A derrubada do veto da dosimetria foi para defender os interesses da organização criminosa que tentou acabar com a violência, acabar com a democracia ao atacar violentamente as sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro. Ele também disse sobre o caso Master. As votações na semana passada, tanto a rejeição da indicação ao Supremo Tribunal Federal de Jorge Messias, quanto a derrubada do veto da dosimetria, atenderam aos interesses de 2 organizações criminosas. Então aqui a gente já pode ver uma subida de tom em relação a como a bancada do PT na Câmara dos Deputados vai lidar com o tema agora, que vai defender de forma cada vez mais enfática a instalação de uma CPI ou uma CPMI que investigue o caso Master no Congresso Nacional. Panunzio. Vou ler aqui um trechinho que você mesmo escreveu, está dizendo o seguinte: questionado se apoiaria requerimento da oposição, Pedro Kizai, que é o líder da bancada, confirmou que o partido não apenas apoia a investigação, como já aderiu formalmente à iniciativa, sinalizando alinhamento tático com a instalação da comissão. Eu não sei se essa é uma posição para inglês ver, ou se isso representa mesmo a média das posições do partido. Agora é muito diferente do movimento anterior, né? Finalmente o PT acordou para o fato inquestionável de que esse escândalo não pertence ao campo progressista. Esse escândalo é um escândalo da direita. E a esquerda brasileira ficou abraçando essa gente que não vale a defesa, como se ela, esquerda, fosse responsável por esse escândalo aí, que é do Ciro Nogueira, que é do Antônio Rueda, que é do Toffoli, que é do Xandão, tá? O Xandão agora entregaram ele para o outro lado, né? Mas quanto tempo defendendo o Xandão, como se o Xandão fosse o paladino da Revolução Russa de 1917. Perda de tempo. Bom, vamos passar para frente aqui para o próximo assunto, porque nós temos mais 2 ainda e o tempo está curto. Doadores mortos na campanha do Tarcísio. Como é que morto está dando dinheiro para político, o Kleber? Isso, Panunzio, é uma apuração que eu fiz um levantamento em relação à campanha, a primeira campanha ao Palácio dos Bandeirantes do Tarcísio de Freitas. E existem algumas coisas ali, no mínimo, estranhas, que foram ali também notadas pelo Ministério Público Eleitoral, como, por exemplo, uma empresa que tinha entre os seus quadros de administradores uma beneficiária do Auxílio Brasil, na época da pandemia, e também uma pessoa que já estaria falecida e que teria feito a doação, mesmo depois de morta, para a campanha do governador Tarcísio de Freitas. Eu questionei também o Palácio dos Bandeirantes sobre essas inconsistências na campanha, nos registros de doações, e eles me enviaram a seguinte nota, Panunzio. A campanha de Tarcísio de Freitas contou com mais de 600 doadores e foi conduzida com total respeito às leis. A prestação de contas foi analisada e aprovada pela Justiça Eleitoral sem qualquer pendência nesse sentido. Sim, isso é verdade, mas foi aprovada com essas observações e foram ressaltadas tanto na primeira instância quanto nas instâncias superiores da Justiça Eleitoral, que as contas foram aprovadas, mas com ressalvas, e entre essas ressalvas estão esses tipos de doações ali e doadores, no mínimo, exóticos e estranhos à campanha de Tarcísio de Freitas, Panunzio. Agora, a ineficiência da Justiça Eleitoral é patente no Brasil, né? Você vê o que aconteceu, né, com o Denário, com o ex-governador do Rio de Janeiro. Todos eles completaram o mandato antes que o TSE fosse capaz e competente para julgar as ações que deveriam ter cortado o mal pela raiz lá no começo, logo depois de 2022. E a coisa se arrasta até chegar aqui, né? O TSE definitivamente não justifica a sua existência porque é incapaz de promover a justiça eleitoral efetivamente. Quando ele resolve, já passou o tempo. Não, hoje o TSE ele funciona mais como uma espécie de coordenadoria das eleições ali, na questão de trabalhar todo o acompanhamento logístico e operacional do processo eleitoral, do que efetivamente uma instância que consiga também fiscalizar os processos eleitorais de todo o país. Sejam as eleições para presidente, governador, como também para prefeitos, vereadores e afins. Isso é um problema gravíssimo que a gente tem. Por exemplo, a questão do Cláudio Castro, como você bem comentou também, que chegou ao final de seu mandato,
agora vai disputar o Senado, e aí só depois de 4 anos praticamente ele teve a ação de uma eleição completamente roubada, julgada e concluída. Isso depois ele usufruiu de todo o seu mandato obtido através dessa eleição fraudada. Então não é a primeira vez, isso vem acontecendo recorrentemente, é necessário e é muito importante que a sociedade comece a cobrar também a Justiça Eleitoral sobre as suas atribuições de fiscalização. Porque o que está acontecendo isso que acontece também é uma ameaça ao Estado democrático de direito e à democracia. Não é só um bando de criminosos, malucos, violentos ou gente desocupada na Praça dos Três Poderes que oferece risco para a democracia, ou um ex-presidente, ex-militar, que também sempre teve suas urticárias com o processo democrático, que é uma ameaça à democracia. Muito bom. Esses problemas são gravíssimos. Só para a gente terminar a participação do Kleber aqui, tem novidade lá na comissão do fim da escala 6x1. O relator, que é um deputado do PT, rejeitou aquela proposta absurda de dar compensação ao empresário se mudar o regime máximo de trabalho. Conta para nós o que é isso, Kleber. Isso, para nos essa eu vou chamar a nossa comunidade para ler lá no nosso site, o iclnoticias.com.br. Eu conversei com o deputado Alencar Santana, que é presidente da comissão especial que trata do projeto de fim da escala 6x1, e ele deu diversas orientações importantes e informações sobre como vai ser o andamento desse processo. Ele foi muito claro que ele é contra medidas compensatórias aos empresários ou até mesmo uma regra de transição extremamente prolongada, e disse que pretende trabalhar esse projeto para que ele seja votado e aprovado até mesmo no plenário até o final deste mês. Então, todas essas informações da minha conversa com o Alencar Santana também estão lá no nosso site, iclnoticias.com.br, Panunzio. Valeu, Kleber. Um abração para você. Muito obrigado pelas informações fresquinhas. E amanhã a gente se encontra aqui de novo às 7. Imagina, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, vou direto aqui para Brasília. Deixa eu só saber do Alex aqui se o Lula já tá ok. Posso chamar? Vou chamar então. Lula, cadê você, meu caro? Bom dia. Olá. Lula tá Bom todo dia, bonitão tudo hoje, bem, Fábio? terno, de pullover. Tá frio aí em Brasília, Lula? Esfriou, né? Começou a esfriar. Muito bom. E aqui tá quente pra caramba, porque o noticiário tá quente hoje, né? Graças a Deus. Ô Lula, vamos começar por essa viagem do Lula, tá? Lula vai enfrentar hoje, sabe-se lá Deus o quê? Porque pode acontecer tudo no Salão Oval da Casa Branca. Mas a agenda temática é uma agenda muito importante e significativa para o Brasil e para os Estados Unidos. Então, se o presidente dos Estados Unidos tiver um comportamento sério, é capaz de sair alguma notícia boa de lá hoje dessa reunião, né? Aliás, hoje não, amanhã. A reunião Isso, é quinta-feira, a viagem amanhã. que é hoje. Conta para nós o que você Exatamente. espera desse encontro. Fábio, a agenda será amanhã no Salão Oval da Casa Branca. O presidente embarca hoje à tarde. Ainda vai fechar a comitiva agora de manhã, porque se a reunião apontar, se a agenda confirmada apontar para o que o governo federal brasileiro quer, irão, junto com o presidente Lula, os ministros da Justiça, o Wellington César, e o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, né? Por quê? Porque o objetivo central do governo brasileiro é discutir a questão de segurança e afastar qualquer ameaça que o governo norte-americano possa fazer de incluir as facções criminosas brasileiras, como PCC e Comando Vermelho, entre organizações terroristas, o que daria uma possibilidade de intervenção americana na política interna local e no território brasileiro para ações armadas indevidas e inéditas, como aconteceu, na verdade, na Venezuela. Foi o argumento que levou aquela intervenção inédita em território venezuelano para sequestrar o então presidente Nicolás Maduro, né? Então o governo brasileiro quer fechar acordos de cooperação para restringir, para reprimir a lavagem de dinheiro, né, por meio de organizações criminosas e organizações de tráfico internacional, né, e também, né, restringir a entrada de armas pelas fronteiras secas, né, pela fronteira seca brasileira,
como vem ocorrendo, que abastece o crime organizado aqui dentro. A outra agenda absolutamente relevante é a agenda econômica em relação às tarifas, que foi secundarizada porque a Suprema Corte Americana suspendeu a vigência do tarifaço imposto por Donald Trump, né? Então, mas esse é um segundo ponto muito relevante dessa agenda que o governo brasileiro vai levar lá e não quer que se abra uma aba nessa agenda para se discutir o PIX, a oportunidade de o Brasil seguir usando essa tecnologia inclusiva, essa tecnologia que mudou a economia nacional, que vem sendo copiada por outros países, que é a instituição do PIX como meio de pagamento, como os americanos, o Donald Trump começou a falar mal em alguns momentos, né, na agenda internacional do PIX brasileiro. O Brasil não quer que esse assunto seja colocado à mesa, mas se for, haverá sim um posicionamento muito duro, né, do presidente brasileiro em relação à legitimidade de o país construir, né, as suas estratégias econômicas, as suas estratégias de gestão da economia interna, e o PIX é uma delas. Então, haverá um afastamento desse tema da mesa de negociação. O outro tema delicado que poderá sim estar presente na conversa e que o governo brasileiro estará pronto, né, para reagir a ele, é a guerra no Oriente Médio, os bombardeios ao território iraniano, o fechamento do Estreito de Hormuz, né, e também a possibilidade de uma intervenção americana em Cuba, dois pontos da cartilha internacional nos quais o Brasil já se posicionou absolutamente contrário às estratégias belicistas e às estratégias intervencionistas e inapropriadas norte-americanas, né? Então, esse tema certamente surgirá e será um ponto delicado da conversa. E é óbvio que a comitiva brasileira está tensa em relação à possibilidade de ocorrerem armadilhas de marketing, armadilhas de mídia do Donald Trump em relação ao Lula e a eventualidade de ele promover nessa conversa algo que se torne desagradável do ponto de vista midiático, porque nós conhecemos o espírito do presidente brasileiro. Se acontecer, né, de o americano jogar uma casca de banana no meio do salão oval, o Lula vai reagir à altura, né, porque tem experiência nesse tipo de cenário. Agora, obviamente, ficará desagradável e pode produzir uma foto de oportunidade, pode produzir um meme de rede social que certamente será usado na campanha interna aqui no Brasil. Isso, aliás, talvez, assim, simbolicamente falando, o elemento mais importante dessa viagem, né, Lula? Porque uma falha de Lula ou uma cena de humilhação, como, por exemplo, o Trump criou lá com o Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, ou com o Zelensky, isso seria um desastre para a campanha do Lula. Até porque uma das coisas que estão em questão hoje é justamente a queda de braço para ver quem é que controla essa relação. Se é a extrema-direita brasileira, por meio das suas alianças com o Trump, ou se é a institucionalidade que dá voz ao presidente da República. Não é isso, Lula? Exatamente, Fábio. E nós sabemos que o presidente americano, que eu chamo de autocrata, o autocrata Donald Trump, tem por trás de si, ele já tem problemas de organização mental, ele já tem problemas ele dá sinais de ter algum tipo de deterioração senil na sua capacidade de gestão e de decisão, e ele tem em torno dele
um núcleo que, antigamente, quando havia outros presidentes americanos que eram tão radicais do ponto de vista ideológico, mas não tão malucos do ponto de vista internacional, a gente chamava de águias, né? As águias da direita americana, né, no Salão Oval. Hoje a gente pode chamar de corvos, né? São os corvos que rodeiam, né, o Donald Trump com especial atenção ao Peter Hegseth, que podem ter algum poder de influência, né, nessa agenda que vai se desenvolver lá agora e que tem, eles sim, os corvos, né, do Salão Oval, que tem relação com o Eduardo Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, com essa maluquice da agenda da extrema-direita brasileira. Então, esse cuidado é necessário, Fábio. Muito bom, ótimo. Vamos falar sobre assuntos internos aqui. Tem algo que nos incomoda há muito tempo aqui, né, Lula? É sempre bom lembrar que é o Teflon que passaram no ex-governador Ibanez Rocha do Distrito Federal, quando o assunto é o Banco Master. Já prenderam lá o presidente do BRB, prenderam o presidente do Banco Master, prenderam os funcionários corruptos do Banco Central que passavam informação privilegiada, enfim. Mas o Ibanez, ninguém fala nada sobre ele. É algo que incomoda profundamente. Mas será que isso vai continuar assim, nesse momento em que as investigações caminham para o seu desfecho, Lula? Fábio, o Ibanez Rocha tem em mãos uma espécie de ampulheta, né, pela qual ele está coordenando o tempo da sua própria ida para ou a cadeia ou para dar explicações, né, aos investigadores do caso Banco Master BRB. E por que eu falo isso? O Ibanez parou a campanha ao Senado dele. Não se vê Ibanez em campanha, né, efetiva aqui em Brasília desde que ele renunciou ao governo e entregou, né, a chave do Palácio do Buriti à sua vice, Celina Leão, que é candidata à reeleição no cargo. Ele pretendia, tão logo fizesse isso, sair em campanha pelo DF. Isso não está acontecendo. Ele está trancado em casa, ele está se reunindo com advogados, companheiros dele de defesa, ele não tem feito articulações políticas que não seja a possibilidade de vislumbrar um terceiro nome para disputar o GDF que não seja Celina, nem o ex-governador José Roberto Arruda, porque o tempo dele estreitou. E estreitou por quê? Porque o Banco Central e o Ministério da Fazenda avisaram a Celina Leão e ao atual presidente do BRB que não haverá dinheiro federal em qualquer tipo de salvamento do Banco Regional de Brasília. No dia 1º de maio, feriado, o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, chamou uma reunião do Banco Central, do BRB e do GDF. Essa reunião ocorreu dentro do Palácio do Buriti, aonde o Banco Central foi muito claro de maneira institucional. Disse: vocês estão em dívida com o sistema, o BRB não apresenta balanço desde novembro do ano passado, é necessário que esse balanço seja apresentado já, está pagando uma dívida diária, uma multa diária de R$50 mil desde então, pela não apresentação dos balanços, não produziu um plano de salvamento crível, né, e nós não temos mais como esperar. Nessa reunião, o BRB cobrou o prazo dado, né, pelo próprio Banco Central para que a solução viesse, que é 20 de maio, dia 20 agora deste mês, né? Mas o Banco Central quer estreitar, né, esse prazo. Na segunda-feira passada, o ministro Durigan participou do programa Roda Viva na TV Cultura em São Paulo e passou um recado público muito claro também. Disse que
o BRB não é problema do governo federal e que problemas criados por governos estaduais ou por entes privados, se não for uma crise sistêmica, que não é, no caso do BRB, não haverá nenhuma solução com dinheiro federal. Ponto. Dito isto, está claro para a Celina que é ela que tem que produzir alguma solução para o Banco Central. E a solução que existe colocada é o GDF pegar 5 bilhões de reais e colocar no caixa capitalizando o BRB. Porque não há também bancos privados querendo se associar a esse prejuízo bilionário do BRB. Ou seja, caminha-se para a liquidação, não há mais o cenário de federalização, né, do Banco Regional de Brasília. E é muito difícil que nesse curtíssimo prazo surja alguém, né, interessado em comprar o pepino, o papagaio da praça, que é o Banco Regional de Brasília. E aí um último dado, Fábio. Ontem o ministro André Mendonça dedicou a sua agenda a assinar procedimentos sigilosos em segredo de justiça, mas que nós sabemos que são relativos ao caso Master BRB. E também ontem havia uma grande movimentação aqui em Brasília, em setores da Polícia Federal e do GAECO, que é o grupo, né, especial de combate ao crime organizado da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, havia ontem uma fumaça, né, de que nos próximos dias poderá ocorrer algo relativo ao BRB Master aqui em Brasília. Ah, meu Deus do céu. Ibanez, a tua batata tá assando aí, ó. Quem sabe, porque afinal de contas falta muito pouca gente para receber a visita da Federal. Ô Lula, agora deixa eu te falar, você falou agora há pouco do Arruda. O Arruda é um fenômeno eleitoral inacreditável. E no comecinho dos anos 2000, ele saiu do Palácio do Buriti preso. Só que ele nunca perdeu a popularidade, porque nas eleições que ele tentou disputar... Em 2010. Né? 2010, Todas as eleições que ele tentou se apresentar, ele foi derrotado. Agora a ministra Carmen Lúcia está sentada em cima de uma ADI que pode devolver a ele, ao Eduardo Cunha e ao Garotinho a condição de elegibilidade. Mas não anda. O que está acontecendo lá no TSE? Não, na verdade é o seguinte, neste momento, em razão de alterações na lei da ficha limpa que foram aprovadas no Congresso Nacional, Antony Garotinho, Eduardo Cunha e José Roberto Arruda estão elegíveis, porque houve uma modificação na lei da ficha limpa e o prazo de 8 anos de inelegibilidade começou a contar desde o início da primeira condenação de cada um deles. E em razão disso, e ele não era reproduzido a partir das outras condenações. Em razão disso, os 3 que agora estão soltos estão elegíveis e são candidatos. O que tem na mesa da ministra Carmen Lúcia no Supremo é uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi impetrada pela Rede Sustentabilidade, de número 7781, que está pronta há 4 meses para uma decisão da Carmen Lúcia, né, para que ela se manifeste se é procedente. A PGR já disse que é procedente o tema da ADI, que esses 3 não podem ser candidatos neste momento, mas a Carmen Lúcia tem que se pronunciar em relação a isso e ela não o faz. Em razão disso, o José Roberto Arruda, ele é o favorito em todas as pesquisas eleitorais que se faz aqui no Distrito Federal, pelas campanhas encomendadas, da campanha da direita à esquerda, né? O Arruda é o favorito a vencer mais uma vez a eleição local no Distrito Federal. É inacreditável? Sim, é inacreditável. Até porque o Arruda, antes de sair preso,
da residência oficial de Águas Claras em 2010, como o Fábio falou aqui, o Arruda já tinha renunciado ao Senado, porque ele se envolveu naquela quebra de sigilo do painel de votação no Senado Federal, junto com Antônio Carlos Magalhães, que era presidente do Senado, na sessão de cassação do ex-senador Luiz Estevão. Né? Então o Arruda teve já 2 oportunidades de se reconstruir na vida pública e está tendo agora a terceira. Né? Ele jogou fora as 2 anteriores e agora está indo às ruas aqui no Distrito Federal pedir uma terceira chance e é favorito nas pesquisas. Agora está no gabinete de Carmen Lúcia, né, sobre a mesa dela, a possibilidade de decidir se a lei da ficha limpa vai ser rasgada, como fizeram os congressistas, ou se vai ser mantido o espírito da lei como foi aprovada e que foi muito relevante para criar uma certa depuração na cena política. Aproveitando até isso, Fábio, olha que vocês falaram aqui no começo que vai ter esse evento de 200 anos da Câmara dos Deputados hoje, o presidente Lula não vai. Reparem só a foto da mesa quando ela for tirada. Lá estarão sentados 7 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, que estão vivos. Não estou contando aqui o Hugo Mota, porque é o presidente atual, e desses 7 ex-presidentes que estarão lá pelo rol do convite, 3 já dormiram, incluindo o ex-vice-decorativo Michel Temer. 3 deles já dormiram pelo menos uma noite na cadeia. Né? É inacreditável que você, quando reúne ex-presidentes da Câmara dos Deputados, de 7, 3 já passaram pelo menos uma noite na cadeia. E não está lá o Henrique Eduardo Alves, que não virá também, que foi presidente da Câmara e que puxou cana, né, por um grande tempo, por um grande período, durante o processo da Lava Jato. Pelo amor de Deus, hein? Que representatividade maravilhosa essa que nós temos no Brasil aqui. Vocês não sabem se está tirando a foto de um grupo criminoso ou se é de políticos notórios. É isso aí, Lula. Um abração para você, bom dia para nós. A gente se encontra aqui na sexta. Abraço, Fábio. Até logo. Tchau, tchau, Lula. Valeu, hein? Tchau. Pessoal, eu não tenho tempo para mais nada, mas eu preciso mostrar aqui para vocês o que está acontecendo com relação ao Thiago Ávila, né? Que é, enfim, aquele militante dos direitos humanos brasileiro. Olha, morreu a mãe dele, tá? Ele está preso lá em Israel e perdeu a mãe e ele está numa situação terrível lá, estão denunciando tortura, maus tratos e tudo mais. Mas a informação aqui dá conta de que a dona Tereza Regina de Ávila e Silva morreu ontem e ela é a mãe do Thiago, né? E segundo a nota divulgada pelo sindicato ligado à Polícia Civil do Distrito Federal, Tereza tinha problemas de saúde recentes e a morte foi lamentada por familiares, por parentes, que disseram que ela era uma mulher forte, afetuosa e muito dedicada à família. E aproveitando o tema, nós temos uma matéria, não vai dar tempo de falar nada, mas leia aqui, soldados israelenses usando uma viagem pós-serviço militar estão espalhando a cultura sionista no Brasil, tá bom? Venha saber o que é isso numa matéria do Brasil de Fato que está espelhada aqui no nosso site, é bem importante para que você saiba enfim, dessas influências aí que estão acontecendo no nosso cenário interno aqui, aproveitando brechas daquilo que deveria ser um compromisso trivial, tá bom? Pessoal, olha, tivemos aqui, como você sabe, a aula do Jamil, né, que foi muito legal, tá? A nova ordem mundial foi o tema, o Jamil Chad, que é um homem que está há anos acompanhando a evolução da geopolítica global a partir de Genebra, na Suíça, e ontem foi muito legal. E se você não assistiu, não tem problema, o replay está liberado para você saber onde ir, você vem aqui, olha, despertacl.com.br, pega seu link e vai assistir, tá? É super importante a maneira como o Jamil está colocando a questão do cenário externo para a gente entender, inclusive, o papel do Brasil, né? Alex, nós temos audiência aí ou posso encerrar?
Aqui a audiência aqui, beleza. Comprometi para vocês ontem. Estamos nós lá em Primeirão de novo, 22.875. Vamos fechar com mais de 23 mil pessoas esse programa aqui. Jovem Pan vem com 21 mil lá atrás, depois a CNN com 8 mil a menos, Revista Oeste, Rádio Band News FM. A gente continua numa boa posição, graças a você que nos assiste toda manhã, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã aqui para falar mais sobre o que está acontecendo com o nosso país. Tchau, bom dia, até amanhã. E aí galera, tudo bem? Leandro Demore passando aqui para te lembrar de uma coisa muito importante. Domingo, às 8 horas da noite, estreia Os Bandidos de Farda, um documentário original do ICL sobre os arquivos secretos do coronel Ciro Etchegoyen e a Casa da Morte em Petrópolis. Eu te vejo no domingo, às 8 horas da noite.